E último ponto. O anjo de Apocalipse 14, ele prega o evangelho eterno. E o que significa o evangelho eterno? Já aconteceu comigo várias vezes, não sei se com você. Já aconteceu alguma vez com você, de você estar em algum lugar público, talvez o banco, ou o mercado, ou um ponto de ônibus, quando você se encontra com alguém, começa a conversar com uma pessoa, com alguém, e essa pessoa de repente olha para você e diz assim, puxa vida, você é um evangélico? Já aconteceu com você, não? Quantos de vocês já aconteceram isso? Levante a mão ali. Vários, não é verdade? Comigo já aconteceu também algumas vezes. Você é evangélico? Qual foi a resposta que você deu? Sim ou não? Sim. Eu muitas vezes também respondi que sim. Sim, sou um evangélico. Mas ultimamente não tenho mais respondido que sim. Sabe como eu tenho dado a resposta? Eu tenho respondido, depende. Depende. Você está pensando ali, né? Por que, pastor? Por que depende? Sabe por que depende? Porque depende do conceito que você tem do que é ser um evangélico. Porque as pessoas podem ter diversos conceitos do que significa ser um evangélico, é ou não é verdade? Nós não temos aqui a oportunidade de fazer isso, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui nesse auditório o que significa para você ser um evangélico, nós teríamos vários conceitos aqui do que é ser um evangélico. E nós vamos entender o que significa ser um evangélico. Bom, um evangélico é alguém que faz o quê? Prega o evangelho. Você concorda com essa definição, sim ou não? É isso, não é mesmo? Um evangélico é alguém que prega o evangelho. E aí surge então a pergunta. Bom, o que é o evangelho então? Simples a resposta. O evangelho é uma palavra também de origem grega, que ela significa boas novas. Ok? O que é que significa o evangelho então? Diz para mim, igreja. Boas novas. O evangelho são boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Veja, nós estávamos condenados ao pecado, nós estávamos condenados à morte, mas então o Senhor vem com o evangelho para nós. Ele nos traz boas novas. Ele nos traz boas novas de salvação. E eu fico pensando, e se nós pudéssemos resumir o evangelho em uma única palavra, qual seria a palavra? Para mim esta é a palavra. Cruz. Se nós pudéssemos resumir o evangelho, boas novas de salvação, nós resumiríamos essa palavra na cruz. Porque é ali que está estampado para todos, de que o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o quê? Mas tem o quê? Vida eterna, boas novas de salvação. Você não vai perecer, você não está condenado à destruição eterna. Eu tenho boas novas, Deus enviou o seu Filho unigênito. E se você crer na cruz, e no sangue que Ele derramou por você na cruz, você será salvo. E você vai viver eternamente com Ele. Amém? Mas a Bíblia fala que essas boas novas de salvação, que um evangélico prega, que ele apresenta, que são boas novas. A Bíblia diz que este é um evangelho o quê? Eterno. A Bíblia qualifica esse evangelho como sendo um evangelho o quê? Eterno. O que isso significa? O que significa eterno? Teve início? Sim ou não? Não, eterno é o que nunca teve início. Eterno é o mesmo hoje, sim ou não? E será o mesmo por quanto tempo? Para sempre. Quando a Bíblia fala que João diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, pregando um evangelho eterno, a Bíblia não está dizendo que ele prega qualquer evangelho, um evangelho ou algum evangelho. A Bíblia qualifica esse evangelho
como sendo o evangelho o quê? Eterno. Nunca teve início. É o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Agora, o que significa isso? Por que evangelho eterno? O anjo de Apocalipse 14, ele prega aqui evangelho. Você já sabe. E eu queria agora entrar num ponto bem delicado do nosso estudo. Muito delicado. Mas eu faço isso em oração, com o coração apertado. Mas eu tenho que revelar para vocês o evangelho eterno. Você talvez esteja pensando, mas pastor, por que o senhor fica preocupado em revelar o evangelho eterno? Porque quando a gente revela o evangelho eterno, você vai perceber que existem outros grupos que têm pregado um evangelho, mas não é o evangelho eterno de Deus. O inimigo tem usado, o inimigo tem feito com que as pessoas entendam de forma torcida a palavra de Deus e não conheçam o evangelho eterno. Quando nós, por exemplo, dividimos o mundo cristão, queridos, eu queria que você entendesse isso agora. O mundo cristão nós podemos dividir em 3 vertentes básicas, ok? 3 grandes grupos. O mundo cristão pode ser dividido. O primeiro deles é o grupo dos evangélicos protestantes. A quem nós poderíamos denominar como sendo os evangélicos protestantes? Os evangélicos protestantes são aqueles que não são católicos ou que surgiram após a reforma da Idade Média. Dentre as igrejas desse grupo estão todos os evangélicos tradicionais, conservadores ou liberais, pentecostais ou não, certo? Esses são os evangélicos protestantes. Como é que creem ser o evangelho eterno, os evangélicos protestantes? Veja, para um evangélico protestante, vou fazer aqui uma ilustração. Vamos imaginar que eu vou dividir-nos agora aqui em 2 grupos, ok? Este grupo aqui, simbolicamente, é o grupo que viveu antes da cruz, certo? No tempo da antiga dispensação, no tempo do Antigo Testamento. Já vocês, desse grupo, são um grupo que vivem ou que viveram no tempo depois da cruz, do Novo Testamento. Para um evangélico protestante, o evangelho, as boas novas de salvação para esse grupo do Antigo Testamento. Notem, vocês são pecadores, vocês têm que morrer, o salário do pecado é a morte, mas eu tenho boas novas para vocês, ok? Quais são as boas novas para vocês? O evangelho, as boas novas para vocês, sabe quais são? Se vocês quiserem ser salvos, vocês poderão ser salvos, e a salvação se dá para vocês através, ou se dará para vocês, através das obras do quê? Das obras da lei. Ok? Para um evangélico protestante, aqueles que viveram no tempo do Antigo Testamento, a salvação se deu através das obras da lei. E aí nós temos a cruz, quando Jesus esteve nesse mundo e morreu por nós, na cruz do Calvário. E o povo que viveu ou que vive depois da cruz, eu tenho boas novas de salvação para vocês. Sabe quais são as boas novas? Se vocês quiserem ser salvos, o evangelho, a salvação para vocês, se dá através do quê? Através da graça. Mediante o quê? A fé. Então a salvação para vocês é através da graça mediante a fé. Nova dispensação, Novo Testamento, depois da cruz. Para vocês que vivem antes da cruz, ou que viveram no tempo do Antigo Testamento, a salvação é através das obras da lei. Eu pergunto, eu tenho aqui um evangelho ou eu tenho 2 evangelhos? 1 ou 2? 2 evangelhos. Um é através das obras da lei e o outro é através da graça mediante a fé. É esse o evangelho eterno? Não. Lamentavelmente, este não é o evangelho eterno. E eu tenho o outro grande grupo que envolve a maior parte ainda dos cristãos do mundo, que são os católicos,
E para os católicos, a salvação não é alcançada pelas obras da lei, nem pela graça mediante a fé, mas sim através dos sacramentos da igreja. São eles o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. 7 sacramentos. Ou seja, para os católicos, a salvação não é nem tampouco pelas obras da lei, tanto pela graça mediante a fé, mas é através dos sacramentos da igreja. Ou seja, a igreja por si só é um instrumento apontado por Deus para salvar. Eu pergunto, é esse o Evangelho eterno? Sim ou não? Também não é esse o Evangelho eterno. Porque o Evangelho eterno é um só, é o mesmo desde sempre na eternidade, no passado. O livro de Gênesis apresenta para nós o Evangelho eterno da seguinte forma, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E a ordem foi: de toda a árvore do jardim comerás de que forma? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Vocês estão vendo uma ordem de Deus? Eu dou para vocês comerem livremente de quantas coisas? De tudo. Mas tem uma árvore que eu fiz uma reserva. Nós vamos estudar muito mais detalhadamente em outro tema da nossa série sobre essa árvore. E sobre essa reserva Deus disse assim: não comam, porque no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Eu pergunto para vocês, se Adão e Eva comessem do fruto, eles morreriam, não é verdade? A pergunta é, quando é que eles morreriam? A Bíblia diz sim ou não? Diz ou não diz? Não diz? O que está escrito aqui? No dia em que dela comessem, vocês iam o quê? A Bíblia diz quando eles morreriam, sim ou não? Diz ou não diz? Alô, tem alguém aí? Diz ou não diz? Diz no dia, sim ou não? É isso que está na Bíblia? Se você tem dúvida, abre a Bíblia e veja na Bíblia. Está escrito lá, no dia. E alguns estão se perguntando, mas como assim no dia eles iriam morrer? Porque eles morreram naquele dia, sim ou não? Não morreram naquele dia. Então dá um nó na nossa cabeça. Se Deus disse que eles iriam morrer, eles comeram no fruto, mas não morreram naquele dia, em primeiro lugar nós temos que entender o que é um dia em Gênesis. Um dia em Gênesis, como nós lemos há pouco aqui, tarde e manhã. Primeiro dia, tarde e manhã o segundo, tarde e manhã o terceiro, assim por diante. Ou seja, um dia compreende de pôr do sol a pôr do sol, parte escura e parte clara. Se Adão e Eva tivessem comido do fruto às 8 horas da manhã, eles tinham que morrer até quando? Até o pôr do sol. Se eles tivessem comido às 10, às 3 da tarde, às 5 da tarde, eles teriam que ter morrido até o pôr do sol. É ou não é verdade? Naquele dia. E que morte é essa que eles morreriam? Veja, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no mesmo capítulo, no versículo 7, diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, o homem se tornou uma alma vivente. Então, com o fôlego de vida, entrando no pó da terra, no corpo que Deus criou, o homem passou a ser uma alma vivente, não é verdade? E o que seria uma alma morrente? Bom, não existe, não é mesmo? Mas o que seria um ser morto? Saindo o fôlego de vida e ficando o corpo aqui, é ou não é verdade? Deus disse, no dia em que vocês comerem, vocês vão o quê? Vocês vão morrer. E eles morreram naquele dia? Não. Mas a pergunta é, houve morte naquele dia? Ah, houve morte. Em primeiro lugar, a Bíblia revela em Gênesis 3:8, quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Em que momento? Na viração do dia. Seria um momento em que eles receberiam a paga da culpa do seu pecado. Eles deveriam morrer. Na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher. Por quê? Porque eles tiveram medo e se esconderam. Eles pensaram assim, agora lá vem Deus me dar a culpa do meu pecado. E Deus veio no jardim dizendo, onde estão aqueles meus 2 filhos danados? Eles vão ver só agora, eles vão morrer. É assim que Deus fez? Não. O que Deus fez? Deus estendeu para eles a graça. Amém?
Deus providenciou um cordeiro, um animal. E Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz: e o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher. E o que ele fez? E os vestiu. Como é que se faz vestimenta de peles? Matando um animal. Fez vestimenta de peles e vestiu. Os dois morreram naquele dia? Houve morte naquele dia? Quem morreu naquele dia? O cordeiro. E o cordeiro apontava para quem? Para Jesus. Então pensem comigo. Vocês veem aqui Adão sendo salvo e Eva sendo salvo por obras da lei ou pela graça? Deus não estendeu a graça? Eles mereciam a morte, não mereciam a morte? E Deus deu para eles o quê? Vida. Deus deu a eles um dom que eles não mereciam. E colocou sobre o cordeiro, que não tinha culpa nenhuma, a culpa dos dois. E aquele cordeiro salvou-os? Não. O cordeiro não salvou os dois. Mas pela fé, depositado no sangue daquele derramado, no sangue derramado daquele cordeiro, eles podiam visualizar o dia em que viria o verdadeiro Cordeiro de Deus fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. Perceberam? Adão e Eva foram salvos por obras da lei ou pela graça? Mediante a fé no Cordeiro que viria. E aqueles que viveram, que vivem hoje no tempo do Novo Testamento, também somos salvos pela graça mediante a fé no Cordeiro que já veio. O Evangelho é diferente ou é o mesmo? Qual é a única diferença, se é que assim poderíamos dizer? É que esses criam no Cordeiro que viria, e aqueles no Cordeiro que já veio. Este é o Evangelho eterno. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, como conhecido com um efeito desde quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. Este é o Evangelho eterno. Amém? Podemos perceber que a mensagem do Evangelho eterno é apresentada pelo remanescente da profecia bíblica, um povo que surgiu especialmente para restaurar essas e outras verdades. Quem é esse povo? Esse povo é o anjo de Apocalipse 14. Amém?